texto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que usa a palavra denegrir, abriu uma discussão acadêmica. Alguns professores e alunos consideram a palavra racista. Nos Estados Unidos, a polêmica está na bandeira dos Estados Confederados. 4 bandeiras dos Estados Confederados foram removidas hoje no Alabama, sudeste dos Estados Unidos. A decisão do governador Robert Bentley veio depois do massacre na Carolina do Sul na semana passada. 9 pessoas foram mortas em uma histórica igreja da comunidade negra na cidade de Charleston. O atirador, Dylan Roof, aparece em fotos usando a bandeira dos Estados Confederados. Ela existe desde a Guerra Civil em 1861. Foi usada pelos estados que buscaram independência para impedir a abolição da escravatura. Grandes companhias americanas como Walmart, Amazon e eBay anunciaram que vão retirar os produtos com o emblema confederado. Para os críticos, a bandeira é símbolo da supremacia branca. Já defensores alegam que ela faz parte da história do país. Aqui no Brasil, a polêmica é em torno de uma palavra. Em uma sessão do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o verbo denegrir foi usado em um documento aprovado pelos professores de letras. Um grupo protestou, alegando que o texto era racista. Segundo o dicionário Aurélio, denegrir significa pôr negro, manchar, macular. Não vejo ofensa nenhuma, não. Não vejo nenhuma conotação racial para essa palavra. Por exemplo, uma palavra como judiar. Se a gente fala, nossa, aquela menina está judiando do outro, pega lá o menino que ele já está judiando do outro. Eu não vejo intenção nenhuma de judeu, né? De judiar com intenção racista se referindo aos judeus. Outras expressões usadas no dia a dia também provocam polêmica, como amanhã é dia de branco ou a coisa está preta. As duas remetem ao trabalho escravo. Para a professora de língua portuguesa, esse tipo de linguajar deve ser evitado, mas ela faz ressalva ao exagero do politicamente correto. O autoritarismo do politicamente correto é ruim, porque ele te põe ele te cerceia a nossa liberdade de expressão. Se a gente for ter que cercear a expressão, Machado de Assis, Caetano Veloso, Monteiro Lobato, vários escritores, Gilberto Freire, Jorge Amado, vão ter que ser revistos. Bom, e a polêmica que está colocada na matéria eu transfiro aqui para os senhores. Karnal. Na verdade, essa polêmica é antiga, tradicional. O politicamente correto importado dos Estados Unidos é chamado aqui língua de madeira. Quando você, talvez por ser muito preconceituoso, transfere para a linguagem toda essa preocupação. O conto clássico de Monteiro Lobato, Negrinha, foi atacado publicamente porque expressa uma opinião num tempo como a década de 30, em que as pessoas dançavam no carnaval, uma música que hoje seria crime inafiançável. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. É uma importação de uma preocupação americana. É verdade que é um exagero, mas você deve sempre seguir uma regra que nós trabalhamos na questão de luta por direitos humanos. Se algum grupo se sente atingido, a palavra deve ser evitada. Por que usar denegrir e desde quando a cor negra é a ovelha negra? Por que eu não posso dizer, já que os grandes corruptos deste país são todos brancos, por que eu não posso dizer branquear para atingir alguém? Por que eu não posso usar judiar? Porque essa palavra é antissemita na sua origem, então devo evitá-la. Agora, Flávio, me chamou a atenção ao longo dessa semana uma declaração de uma negra nos Estados Unidos que, ao ver a bandeira confederada num monumento, disse: imagina se na Alemanha de hoje alguém hasteasse uma bandeira nazista dizendo que isso é uma questão de liberdade de expressão no Arco do Triunfo, não, no Portão de Brandemburgo, por exemplo. Mas eu não vejo paralelo nenhum. A bandeira confederada, que é a bandeira Dixie, foi a bandeira de 500 mil de americanos mortos. A Guerra Civil dos Estados Unidos teve mais de 1 milhão de mortos. E por essa bandeira, 500 mil de americanos lutaram. Não lutaram exclusivamente a favor da escravidão. A escravidão era um eixo, um tema econômico importante, mas não foi exatamente por causa disso. Lutaram para manter a federação, para manter a independência dos seus estados. Então, eu acho que tentar baixar essa bandeira da história dos Estados Unidos, da tradição dos Estados Unidos, é fazer o que algumas pessoas pretendem fazer também no Brasil, dividir o país entre nós e eles. E não é assim.